ambientais, criar uma situação que aquele Estado que quiser diminuir as exigências ambientais para atrair empreendimentos, eles poderão fazê-lo. Então, nós achamos que essa emenda é inadmissível, o PT votou contra, e por 15 votos que nós não ganhamos, né? Diziam que nós íamos ser derrotados flagrosamente. Então, nós entendemos que o Senado deva modificar, né? E essa emenda não deve ser sancionada, na nossa opinião, pela Presidenta da República. 15 votos que o senhor diz é porque seria um número foi o número de deputados que excedeu a maioria, né? A maioria absoluta da Câmara. Deputado Valdir Colato, como fazer para garantir que essa emenda não se torne a emenda do liberou geral, como alguns deputados comentaram no plenário, como o líder Paulo Teixeira falou agora, essa questão dos estados, cada estado estabelecer uma forma diferente de controle ambiental e a possibilidade fica aberta para que alguns estados realmente afrouxem as regras ambientais para atrair mais investimentos. Como garantir que isso não vai aumentar a devastação, que não vai trazer problemas, desmatamento nesses estados? Olha, eu não concordo que só Brasília, né, o governo federal tenha gente honesta, competente, né, e que possa fazer as coisas diretas e certas. E entendo que os estados podem fazer isso claramente, como os municípios. Aliás, estamos votando no Senado a lei das competências, transferindo para os estados, municípios e a União as competências do que fazer, da licença ambiental e da fiscalização. Nós temos um exemplo de Santa Catarina, que fizemos com certeza um melhor código de Santa Catarina que recuperou as áreas degradadas. Nós queremos fazer isso. Não tem anistia de ninguém, nós estamos tratando de áreas que estão já trabalhadas, que tem agricultura, que tem pecuária, que tem maçã, que tem todas as culturas e a pastagem da pecuária. E com isso, nós buscarmos através de um programa de regularização ambiental, que seria do Estado, junto com o governo federal, para regularizar as áreas de risco, as áreas que têm problemas de erosão, problema de poluição da água, e podemos trazer isso, então, para uma solução. Nós estamos fazendo a regularização daquilo que pode, onde você tem a mata, você vai preservar, aonde precisar colocar, você vai recomendar que tem que colocar, e a questão de anistia não existe porque está no decreto 7029 do Lula de 2009, dizendo que serão transformadas as multas em serviços ambientais, está lá e foi copiado no projeto do Aldo Rebelo, toda essa questão das multas do decreto 7029, que foi em 2009 do ex-presidente Lula e inclusive do ministro Mink, que agora contesta o relatório onde ele foi, que subscreveu aquele decreto. Eu acho que nós vamos trabalhar agora na frente, com certeza o governo vai ver, aplicando a legislação hoje vigente, o impacto que vai dar na economia, na produção pecuária e da agricultura, que o próprio Ministério do Meio Ambiente diz que são 60 milhões de hectares que serão retirados da produção. O Brasil quebra, porque tudo que se planta no Brasil são 60 milhões de hectares. Se nós considerarmos que tem uma cabeça de gado por hectare, são 60 milhões de cabeças. O Brasil abate 30 milhões de cabeças por ano. Então, nós temos que pôr esses números na mesa. Eu acho que a presidente não tem esses números. Eu pedi ao ministro da Agricultura, inclusive, que levasse à presidente esses dados. E, com certeza, nós vamos buscar uma saída. Ninguém está aqui para prejudicar ninguém. Nós estamos para trazer soluções. E é isso que nós fizemos nessa emenda 164 que apresentamos. Foi tão discutida que o deputado Paulo contestou e disse que vai vetar. Mas eu acho que quando ouvir a voz das ruas, dos agricultores, com certeza a presidente vai mudar de ideia. E eu gostaria que também o deputado Paulo consultasse suas bases dos ribeirinhos da sua região para ver que realmente a realidade é outra, que nós temos que preservar aqueles que estão trabalhando, principalmente o pequeno produtor que está lá à beira dos rios e precisa ser protegido. Continuar esse ping-pong nosso aqui, deputado Paulo Teixeira, antes dessa batalha no Senado e dessa possibilidade de veto presidencial, ainda existem destaques a serem votados aqui pela Câmara dos Deputados ao projeto do Código Florestal. Um ou dois deles são do PT, né? São quantos? Os destaques já foram votados hoje. Já foram considerados liquidados. A matéria foi para a redação, está indo para o Senado, e a nossa esperança é que o Senado a modifique, melhore, porque nós somos um país forte, um país potente ambientalmente, um país potente agriculturalmente. Nós temos um problema na agricultura que não é do meio ambiente. Nós temos um problema na agricultura brasileira de produtividade. A produtividade da pecuária, a produtividade da soja, a produtividade do milho, a produtividade do arroz, do feijão,
são menores do que outros países. Então, não é o tema ambiental que impede o desenvolvimento da agricultura. Pelo contrário, o tema ambiental ajuda a agricultura. Onde tem muita água, a agricultura é boa. Onde tem muita chuva, a agricultura é boa. Onde não tem desertificação, a agricultura é boa, não é? Então, esse dilema agricultura e meio ambiente foi um falso dilema colocado aqui, e o Brasil derrotou essas perspectivas que diziam que nós não temos que ter área de proteção permanente, que não tem que ter reserva legal. Quer dizer, uma visão que não dialoga com o sentimento do povo brasileiro. Por isso que muita coisa mudou lá do relatório aprovado anteriormente para esse relatório que nós aprovamos nessa fase. Agora temos que melhorá-lo. E, para mim, o centro da melhora é derrotar esse conteúdo desta emenda 164 que foi aprovada nesta noite aqui. Deputado, só para a gente encerrar aqui, o senhor considera que houve um racha nessa votação, porque evidentemente o PMDB ficou numa posição, o PT ficou em outra. Isso é uma questão pontual, é uma votação que já passou, ou isso vai deixar marcas realmente no governo daqui para frente? Eu espero que o PMDB faça uma reflexão. Nós estamos no barco do governo, nós somos base, e base tem posições, né? Então, hoje à noite eu lamento essa posição do PMDB. Agora, eles tomaram essa posição, construíram a posição, na minha opinião, eles erraram nessa posição, né? Agora, nós temos que reorganizar essa base, discutir. Por exemplo, houve uma reunião a semana passada, o PT não participou dessa reunião. Temos que discutir essa base, reorganizá-la, porque nós temos um governo que está dando certo e nós precisamos dar sustentação a esse governo, né? Então, eu creio que bola para frente, há uma reflexão a ser feita das razões que isso aconteceu. Isso realmente nos causou preocupações, mas nós temos que olhar para frente, porque o governo da presidenta Dilma Rousseff vem mudando o Brasil, gerando crescimento, empregos. Nós temos um plano agora de erradicação da miséria, temos um plano importantíssimo de formação profissional, as preocupações nossas com a segurança pública, enfim, nós temos milhões de questões e nós não podemos olhar para trás, né? Nós lamentamos o fato, mas não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, muito obrigado pela participação do senhor aqui como líder do PT no Câmara hoje. Deputado Valdir Colato, PMDB Santa Catarina, muito obrigado pela participação do senhor no Câmara hoje. E logo depois da votação do novo Código Florestal, o plenário ainda chamou uma sessão extraordinária para proceder à votação da medida provisória 517, que trata de vários assuntos. O relator, deputado João Carlos Bacelar, fez algumas mudanças de redação, mais especificamente referentes ao regime tributário de termoelétricas, algo que atingiria diretamente a Petrobras, e por isso, e também pelo cansaço do dia inteiro de votações, os deputados presentes no plenário pediram que a votação fosse totalmente passada para as sessões desta quarta-feira. Agora você fica com as notícias do resto do dia no Câmara hoje.